examinar aqui a possibilidade, né? Porque quando a gente integra, a gente tem que colocar uma constante arbitrária quando a gente integra de forma indefinida, né? E apareceria uma constante C1. Quero ver, vou tentar ver se consigo determinar essa constante C1 a partir de dados do problema, né? Y representa a altura da corda, né? Onde a gente conhece a altura da corda? Na verdade, nas extremidades somente, né? Na extremidade esquerda e na extremidade direita vale um valor H0. Só que o detalhe U é a derivada, né? É o coeficiente angular. A gente não sabe quanto vale o coeficiente angular nas extremidades. Então, em princípio, seria para a gente integrar isto simplesmente e colocar uma constante arbitrária, carregar ela até o final, depois de integrar novamente. Tá? Seria isso. Vejamos se eu tenho... eu vou fazer não vou fazer truque, não quero assim que tenham que adivinhar as coisas, né? Vou colocar aqui mesmo quanto aqui vai dar. Então, o lado esquerdo seria y sobre a igual. E o lado direito, né? Qual seria a substituição a ser feita, né? Para quem não enxergar direto? Seria chamarmos como variável de integração um w igual 1 mais u ao quadrado. Tudo que está no denominador. Notando, né, que o diferencial de w seria 2u diferencial de u. E não é por acaso que aqui aparece u du. U du seria dw sobre 2. Né? Então a integral que fica aqui é bastante simples. Tem um fator meio na frente de w e aqui raiz quadrada de w. Uma integral de 1 sobre raiz quadrada de w. Né? Da forma w elevado a alfa, onde alfa vale menos 1 meio, é tranquilíssima, uma integral imediata. Então, eu vou colocar aqui, depois a gente voltando atrás, afirmando quem é w, né? Vai aparecer aqui raiz de 1 mais u ao quadrado, e aqui vai um C1. Deixa eu ver se aqui está faltando algum fator. Quando eu derivar isto com respeito a u, vai estar 1 sobre a raiz quadrada, vezes 2u, corta, está certinho. É isso daí mesmo. Tá? Então, esta seria a primeira integral. Né? Então, sobre a 1 mais u ao quadrado. Uma primeira integração. Beleza? Para continuar com a resolução do problema, agora a gente tem que substituir de volta u. U é a derivada, y'. Então, vamos colocar aqui y sobre a igual raiz de 1 mais y', que é dy dx ao quadrado, mais c1. E esta é a nova equação diferencial para y como função de x. É uma EDO de primeira ordem. Né? Este método de redução de ordem, como eu falei lá no início, consiste em separar, organizar a resolução da EDO de segunda ordem em duas etapas, onde em cada uma dessas etapas a gente resolve uma EDO de primeira ordem. A gente vai integrando gradualmente. Na primeira integral, então, nos conduziu a esta resposta que está aqui. Quando a gente substitui de volta, ficou agora uma EDO de primeira ordem para nossa incógnita. Quando a gente integrar ela, vai aparecer uma outra constante arbitrária e aí vai estar a solução do problema. Tá. Só que do jeito que está apresentada a equação diferencial aqui, não dá para diretamente integrar ou sequer reconhecer que tipo de EDO, se é linear, se é não linear, se a gente aborda ela com a resolução de um fator integrante. Não dá para se fazer isso. A gente precisa ter dy dx, uma expressão para dy dx. Então, aqui tem que fazer um pouco de álgebra, manipulação matemática para isolar dy dx. E o que eu vou fazer na continuação, né? Mas vou colocar um número inicial aqui estaríamos aqui em 10,
né? Isso veio dessa primeira etapa de redução de ordem. Então, continuamos aqui. Vou escrever do lado esquerdo este termo com a raiz quadrada, tá? 1 mais dy dx ao quadrado igual y sobre a menos C1. Não é nada grave que fique menos C1. Se C1 é uma constante arbitrária, menos C1 é outra. Então, vou manter o sinal, né? E vou elevar ao quadrado, porque eu quero isolar dy dx. Então, aqui vem 1 mais dy dx ao quadrado. Por enquanto, eu vou deixar isto tudo agrupado. Não vou abrir isto, tá? Vou manter y sobre a menos c1 ao quadrado. Escrito dessa forma. Daí vou conseguir isolar dy dx ao quadrado. X ao quadrado igual y sobre a menos c1 ao quadrado menos 1. Muito bem, já estamos quase lá. Agora é só tomar uma raiz quadrada. Então, esta ideal que está aqui é não linear, né? É não linear porque a incógnita y está ao quadrado. Na verdade, quando eu abrir aí, vai aparecer que está ao quadrado. Numa ideal linear não pode aparecer a incógnita ao quadrado. E outra coisa é que também a derivada de y dx está ao quadrado também. Então, é uma ideal que é não linear. Mas, tomemos a raiz quadrada de y dx é igual. Então, vai ter uma raiz quadrada y sobre a menos c1 ao quadrado menos 1. Daí eu tenho a obrigação aqui de manter as duas possibilidades, sinal mais ou sinal menos, porque esses dois casos estão considerados aqui nesta outra, né? Se eu considerar só mais e eu continuo com a resolução, está errado? Não está errado, mas está incompleto, né? A gente tem que ver, acompanhar também a resolução quando o sinal é menos, né? A possibilidade seria fazer as contas primeiro com o sinal mais, todas as contas, depois repetir as contas todas colocando o sinal menos. Em vez de fazer isso, eu vou acompanhar tudo com o mais menos no lugar correspondente. Você pode levar isso até o final, tá? Bom, e agora tentamos ver como resolver esta equação diferencial. Esta é uma EDO que é de variáveis separáveis, né? Aqui tem dy, a gente pode dividir por isto, multiplicar por dx, a gente consegue colocar do lado direito tudo que envolve x e do lado esquerdo tudo que envolve y, né? Então, vamos ter aqui dy dividido pela raiz quadrada de y sobre a menos c1 ao quadrado menos 1 igual mais menos dx. Aí sim ficou separado. Muito bem, então tomemos a integral. Integração indefinida em princípio. Definida de dy dividido pela raiz quadrada de y sobre a menos c1 ao quadrado menos 1, tá? Igual mais menos integral em dx. E claro, quando eu tomar esta integral aqui, vai dar mais menos x mais uma constante c2. Mas eu quero aproveitar de ver se há algum valor de x para o qual conheço y, e dessa forma me poupo a determinação da constante c2, já inserindo alguma condição, né, que seria o valor de x para um correspondente valor de y. Isso a gente conhece nas extremidades, né? Na extremidade direita ou na extremidade esquerda, quando x igual a x0, o valor de y é h0. Então podemos usar essa condição, né? Quando x igual a x0, né?
y vale h0. Né? E aqui coloco a variável x e aqui a variável y. Muito bem, então aí vem o cálculo dessa integral daí, né? Que é uma integral que não é imediata, mas com as ferramentas que vocês veem em cálculo 1, dá para se resolver isso utilizando uma substituição trigonométrica. Não seria um seno nem um cosseno, seria um secante, tá? Y sobre A menos C1, né? A gente teria que chamar isso de secante de θ. Né? Porque assim, desse jeito, vai ficar raiz quadrada de secante ao quadrado menos 1. Né? E secante ao quadrado menos 1 é tangente de θ, tangente quadrada. E com a raiz quadrada vai ficar só tangente de θ. E ainda tem que calcular o diferencial de y e continuar a resolução. Esta integral, né, que está aqui, né, que se resolve desse jeito, é uma de duas integrais que eu pedi para vocês resolverem na terceira lista de exercícios, que eu coloquei a resposta, tá? Eu coloquei a resposta de quanto é esta integral, né? Não lembro se foi o exercício 5, qual dos exercícios da terceira lista, me parece que é o exercício 5 da terceira lista, onde dou a resposta do cálculo dessa integral. Eu vou escrever aqui, tá? Então, aqui dei a dica, o pontapé inicial por onde tem que prosseguir para encontrar essa integral, e fazendo essa substituição ainda tem que encontrar o diferencial de y, ver se tem algum cancelamento e finalmente colocar a integral, mas esse é o caminho, tá? Eu vou dar aqui a resposta, tá? A resposta é que isto vem dado por um logaritmo neperiano de módulo desse termo que está aqui, né? Y sobre A menos C1 ao quadrado, né, mais essa raiz quadrada que está ali, raiz quadrada de y sobre A menos C1 ao quadrado menos 1, tá? Tudo isso deve ser avaliado, né, em H0 e em Y. E do lado direito vai dar mais menos x avaliado em x e em x0, ou seja, igual, vou colocar aqui, mais menos x menos x0. Tá? Mas há um detalhe, deixa ver um detalhe, aqui tenho que colocar um fator A, vai multiplicar com um fator A. Isso faz parte da primitiva. Tá? Então, teríamos que avaliar aí, vejam que estou acompanhando, carregando comigo aquele sinal mais menos, os dois casos estão sendo levados em conta aí, né? Esta expressão que está aqui, isto é algo positivo, porque está elevado ao quadrado. Então, este é um número positivo, mas essa raiz também é algo positivo, então tudo o que está dentro do argumento desse logaritmo neperiano é positivo. Então eu não preciso da barra de módulo. Não preciso dessa barra de módulo. Posso simplesmente colocar aqui dentro. Não preciso que seja uma barra de módulo. Porque o que está aqui dentro é estritamente positivo. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por A aqui e vou avaliar esta expressão tanto em Y quanto em H0. Tá? Vai ficar um tanto feia, mas vai ficar, vamos lá. Paciência. Ln de y sobre A menos C1 ao quadrado mais a raiz quadrada de y sobre A menos C1 ao quadrado menos 1, ali, menos a mesma expressão, mas desta vez avaliada em H0 sobre A menos C1 quadrado mais raiz quadrada de H0 sobre A menos C1 quadrado menos 1. E tudo isso igual mais menos 1 sobre A x menos x0.
Então, pessoal, a única coisa chata do que resta da resolução do exercício é ter que manipular esta expressão, encontrar o valor da constante C1, não vai ser complicado, tá? Mas é continuar para isolar y, né? Porque o que a gente quer obter no final, qual é a equação da curva? Y igual a quanto? X ao quadrado mais x, alguma coisa assim? Não vai ser este o caso, né? A gente tem que continuar desenvolvendo isso. Então, vai ter passagem chata aí que envolve desenvolvimento já matemático disso. A parte que tinha a ver com as integrações, com a EDO, e tudo isso já foi feito, mas isso faz parte, né? Para termos a nossa curva, a gente precisa continuar com esse desenvolvimento. Tá? Eu vou deixar bastante avançado, tá? Por exemplo, que coisa a gente pode fazer ainda? O que a gente pode fazer ainda para podermos isolar o y, primeiro, aqui temos uma diferença de dois logaritmos neperianos, né? Isso tudo, essa diferença desses dois logaritmos neperianos, é o logaritmo neperiano do quociente. Tá? Então, essa vai ser a primeira etapa. Então, vamos ter o quociente. Então, y sobre a menos c1 ao quadrado mais a raiz quadrada de y sobre a menos c1 ao quadrado menos 1 dividido por h0 sobre a menos c1 ao quadrado mais raiz quadrada de h0 sobre a menos c1 ao quadrado menos 1. Tudo isso igual mais menos 1 sobre a x menos x0. Muito bem, então a gente teria aqui que multiplicar por esta expressão e depois continuar desenvolvendo para conseguir isolar o y, né? Eu quero ver se a gente já consegue obter o valor da constante C1, né, com o que a gente tem aí. Deixa eu ver. A gente já demandou que quando x seja x0, y vai ser h0. Né? A outra informação seria colocar x igual a menos x0 e demandar que o y também seja h0. Né? Aqui eu esqueci um detalhe importante, né? Há um logaritmo neperiano aqui, né? Estava esquecendo desse detalhe importante. Há um logaritmo neperiano disso. Tá, eu vou ter que continuar aqui, vou tomar a exponencial lá, tá? Então vou colocar, vejamos, tudo isso é alguma constante, né? Não quero escrever tanto, né? Falei para vocês que infelizmente esta parte é chata, né? Vou chamar isto
de C3, né? Mas bem dado em termos de C1, tá? É para não escrever tanto. Então, se temos que o logaritmo neperiano, o que está aí dividido por C3 é igual ao que está do lado direito, isso implica, né, que é y sobre a menos C1 ao quadrado mais a raiz quadrada de y sobre a menos C1 ao quadrado menos 1 é igual a, tudo isso dividido por C3 é igual a exponencial de mais menos 1 sobre a x menos x0. E aí vai a constante C3. Então vai y sobre a menos C1 ao quadrado mais y sobre a menos C1 ao quadrado menos 1 é igual a C3 vezes exponencial de mais menos 1 sobre a x menos x0. Então, estamos indo bem, nos desfizemos do logaritmo neperiano. A parte chata é que ainda a gente não conseguiu isolar o y. Vou dar mais outra encaminhada. Vou isolar esta raiz quadrada e vou colocar esse termo do outro lado. Eu vou elevar ao quadrado. Deixa eu ver um detalhe. Pessoal, por favor, corrijam. Eu tinha colocado esse termo ao quadrado aí, né? Esse termo não vai ao quadrado aqui. Tá? Aqui não vai ao quadrado esse termo. Tá? Então aqui não vai ao quadrado. Por favor, corrijam isso. Isso vem do próprio cálculo da integral. Lá dentro da raiz quadrada, sim. Tá? Então, vai ficando desta forma, tudo bem. Então agora sim, isolo a raiz quadrada de y sobre a menos C1 ao quadrado menos 1 igual àquele C3 vezes a exponencial de mais menos 1 sobre a x menos x0 menos este termo y sobre a menos C1. É isso. Né? Aqui sim, pessoal, abrindo isso ao quadrado, a gente vai pensar no princípio que a coisa vai ficar mais feia, mas daí vai vir finalmente o y, tá? Segurar as pontas ainda. Então, do lado esquerdo, o quadrado desta raiz quadrada, portanto, é simplesmente y sobre a menos C1 ao quadrado menos 1. Esse é o lado esquerdo. Né? E do lado direito é um quadrado de um binômio. Né? Uma forma A maiúsculo menos B maiúsculo. O quadrado de A maiúsculo menos B maiúsculo. É o quadrado do primeiro termo, C3 ao quadrado, vezes a exponencial mais menos 2 sobre a x menos x0. Certo? Menos duas vezes o produto dos dois termos, C3 vezes y sobre a menos C1, mais o quadrado, peraí, me está faltando ainda a exponencial, mais menos 1 sobre a x menos x0, e mais o quadrado do segundo termo, mais y sobre a menos C1 ao quadrado. Né? Então ficou feio, mas na verdade uma coisa boa acontece, que esse termo ao quadrado cancela esse termo ao quadrado. E daqui a gente consegue isolar y sobre a menos C1. Né? Eu não quero esquecer de quem é esse C3 que está ali, tá? Então vou separar aí. Então, como que vai ficando? Vou colocar este termo do lado direito, duas vezes C3 y sobre a menos C1 vezes a exponencial de mais menos 1 sobre a x menos x0.
é igual ao quê? A esse termo, C3 ao quadrado exponencial de mais menos 2 sobre A x menos x0 e mais 1. Já estamos chegando lá. A gente quer isolar este termo. Então vai ficar y sobre A menos C1 igual ao quê? Temos que dividir, né, por este 2C3 e também temos que dividir por esta exponencial. Então esse primeiro termo tem um C3 ao quadrado. Quando dividir por 2C3 vai ficar C3 sobre 2. O que mais? Essa exponencial, quando dividir por esta, vai ficar simplesmente exponencial a mais menos uma vez sobre A, ou seja, 1 sobre A x menos x0. Esse é o primeiro termo. Agora, o que vai acontecer com esse segundo? Mais, agora, 1 sobre 2C3, então aqui vai ficar 1 sobre 2C3. E esta exponencial vai estar sendo dividida, então vai alternar o sinal. Exponencial de menos mais. Mais 1 sobre A x menos x0. E aqui finalmente a gente estaria obtendo y sobre A. Lembre que C3 tem esta expressão daqui que é conhecida, tá? Então y sobre A, já estou chegando lá. Y sobre A é igual a C3 sobre 2 exponencial de mais menos 1 sobre A x menos x0, tá? Mais 1 sobre 2C3 exponencial de menos mais 1 sobre A x menos x0 e mais C1. Isso. Onde C3 tem essa expressão longa que está aí, que depende de C1. Né? E como que a gente vai determinar, então, o valor da constante C1, que está embutida aqui no C3, demandando agora que na outra extremidade, quando x seja menos x0, quando x seja menos x0, o valor de y também seja aquele h0. Tá? Então, pessoal, essa é a parte que tem que fazer essa conta, colocar aqui x igual menos x0, aqui vai aparecer menos 2x0, mas aqui com sinais trocados, né? Então, vou colocar x igual menos x0, y igual h0. Então, do lado esquerdo vem h0 sobre A igual o C3 sobre 2, aqui vai aparecer menos 2x0, então vai ficar menos mais 2 sobre AX0. Aqui vai mais 1 sobre 2C3. E aqui, menos 2x0, aqui reverte o sinal, mais menos 2 sobre AX0 mais C1. Bom, então, pessoal, resolver isso para C1 não é tão trivial. Eu vou dar a resposta que o que se obtém é que este C3 vale 1, tá? Resposta, então aí, essa parte, resposta, C3 igual 1, né? E o C1, vejam o que vai aparecer aí. C3 está relacionado com C1, se eu colocar que C3 igual a 1, em princípio eu resolvo isso aqui, vai ser a mesma que eu vou obter daqui, tá? O que vai aparecer H0 sobre A igual, então, 1/2, aqui fica exponencial de menos mais 2 sobre AX0, né? Mais
T1 meio agora com certeza igual a 1 exponencial de mais ou menos 2 sobre a x0, né? Tudo isso mais C1. Né? Então aqui estão considerados os dois casos, mais e menos. Mas quando eu escolher menos e aqui aparecer mais, a expressão como um todo vai ser a mesma que quando aqui eu considerar mais e aqui menos, porque estão somados esses dois termos. Esta expressão que está aqui é sempre simplesmente exponencial de 2a x0 mais exponencial de menos 2a x0. Nos dois casos, quando escolher mais, num caso, mais aqui, menos aqui, desta expressão. Quando escolher menos em cima, mais lá, desta expressão com os termos escritos na ordem contrária. Mas sempre vai ser isso. Tá? Isto é 2 vezes o cosseno hiperbólico de 2x0 sobre a. Né? Onde, por definição, o cosseno hiperbólico de alfa é exponencial de alfa mais exponencial de menos alfa sobre 2. Tá? Então, o que a gente vai obter é que h0 sobre a, esse 2 vai cortar, vai ser cosseno hiperbólico de 2x0 sobre a mais C1, e aqui a gente obtém o valor da constante C1. Tá? C1 é igual a h0 sobre a menos cosseno hiperbólico de 2x0 sobre a. Tá? Então, só para finalizar, como que fica escrita a nossa solução? Né? É multiplicar por a, isso que está ali, né? Já conhecido que C3 vale 1, etc. Então, eu já antecipo, tá? Que quando C3 vale 1, essas duas exponenciais vai acontecer o mesmo que está aqui, vai ser um cosseno hiperbólico. Então, o que vai ficar vai ser y igual a vezes o cosseno hiperbólico, né? Cosseno hiperbólico de x menos x0 sobre a, tá? Mais esse valor daí, tá? h0 pessoal, na verdade não é C3 igual a 1. O que se obtém aqui é isto assim simplesmente, tá? Eu estou pulando essa etapa que é um tanto chata, mas quero terminar esta parte daqui, tá? Aqui se obtinha não C3, se obtinha isto. Vou escrever aqui o que se obtém. É h0 sobre a menos cosseno hiperbólico de x0 sobre a. Quando x igual a x0, é assim que se obtém x sobre a. Essa é a solução. Quando eu falei que C3 era 1, não era exatamente C3, envolvendo o x0. Então são contas chatas, tá? Mas vou colocar aqui a resposta para não deixar isso assim no ar, tá? Né? O que você encontra quando vai no livro e encontra a solução, tem uma forma mais rápida de se fazer integração, né? Que é utilizando uma substituição com uma função hiperbólica, e se chega mais rápido nesse resultado. Não quis utilizar essa substituição porque usualmente em cálculo 1 não chegam a ver as funções hiperbólicas. Mas tudo bem, no final você chega a esta expressão daqui, vocês podem confirmar que satisfaz a EDO de segunda ordem, satisfaz as condições, né, que nas extremidades, quando x igual a x0, né, aqui isso vai dar que y é igual a h0. Tá? Aqui h0 e multiplicado por a menos h0 menos a. Fica assim. E que quando x igual a menos x0 também vai satisfazer essa mesma condição. Né? O que aparece nos textos é esta parte daqui, né? Porque esta outra parte é uma constante aditiva, que o que faz é levantar a curva ou abaixar a curva, esta constante aditiva. Mas esta parte daqui é a que dá o perfil da curva, né? E essa curva recebe o nome de catenária.
né? Se conhece como catenária a equação do cabo. Né? E repito, esta é uma constante aditiva que levanta ou desce a curva. Então, nos textos, usualmente se coloca simplesmente isso. Então, a equação, a fórmula foi bastante simples. As passagens chatas que ficaram foram desagradáveis, né? Repito, se você vai em um livro, essa última integral que eu fiz, onde apareceu o logaritmo neperiano, com essa raiz quadrada, e daí vieram muitas passagens, felizmente, você pode poupar se se utilizar uma integração com uma substituição, né, utilizando uma substituição hiperbólica, né, do tipo y igual cosseno hiperbólico, uma dessas. Né? E você pode chegar muito mais rápido aqui, tá? Mas eu não quis utilizar essa substituição porque vocês não tinham por que conhecer isso, tá? Mas esta é a resposta. É um problema interessante aplicado, né? Ou seja, quando tem as duas torres de alta tensão, a equação dessa curva é uma catenária e vem dada por isto mais uma constante. E vejam que aparece essa constante A. O que eu deixo pendente, que o tempo não dá para fazer esse cálculo, é se eu calcular o comprimento desta curva, com a fórmula que a gente viu para o comprimento de um arco de curva, né, eu demandar que esse comprimento possua um valor conhecido, tá? L. Suponhamos que esse seja um dado, você conhece quantos metros de linha de alta tensão foram utilizados. Se eu demando que o comprimento dessa curva seja L, né, S seja igual a L, eu calculo o comprimento em termos desta função, né? Vai dar uma integral simples, vai aparecer um seno hiperbólico aí, né? Vai ficar uma expressão que depende de A. S vai depender de A. Então, em princípio, a gente pode relacionar o valor dessa constante A, que é onde está este T0, com o comprimento da curva, que é algo que se mede, que é mais fácil de ser medido, tá? Então, bom, com esse exemplo daí, agora sim eu encerro o material que vai ser considerado neste capítulo 2 e que será cobrado na P1 para as turmas T1 e T2.